Olá, gente linda! E no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, então, os mitos e verdades da nutrição. Eu fiz um post lá no meu Instagram, se você não me segue, eu vou deixar ele aqui, e o nomezinho aqui embaixo é @BrunaHarmel. Você corre lá me seguir e responde sempre que eu tô colocando lá com vocês, a gente interage sempre. Tem muita coisa legal, muito conteúdo legal nos stories, eu tenho certeza que você vai amar. E eu postei esses dias, na verdade eu postei 2 vezes, com alguns, pro pessoal colocar mitos e verdades da nutrição, pra eu poder responder aqui. Eu vou agora pegar o meu celular, eu vou lá no meu Instagram pra gente achar os mitos e verdades e eu começar a responder pra vocês, pra gente acabar de uma vez por todas com esses mitos chatos. E a primeira pessoa que comentou foi a Vegna Culture, que é parceira da Bruna Harmel, lá do Instagram. Eu adoro, são umas meninas veganas aqui de Barra Velha que fazem comidas... Tem tanto comida de almoço, quanto tem pãozinho. Ai, gente, as coisas delas são maravilhosas, é sério. E elas perguntaram uma coisa bem interessante. Tem tudo a ver com elas e comigo também. Pra quem não sabe, eu não consumo carne há um bom tempo. Bom tempo não, né? Mas já fez um ano. Eu vou colocar aqui um card com a playlist do Sem Carne, que tem bastante coisa legal. E ela colocou: precisamos de alimentos de origem animal em nossa alimentação para ser completa e saudável? E esse é o maior mito que está acontecendo hoje em dia. Não, a gente não precisa de produtos de origem animal. Eu mesma, até um tempo atrás, achava que precisava de pelo menos do ovo. Então eu lembro que quando eu atendia pacientes, se eles eram vegetarianos, eu perguntava: você come ovo? Ah, se você come ovo, tá tudo bem. No ovo tem tudo, então tudo bem, comendo ovo, tá tudo certo. Mas, hoje em dia, eu, Nutri Bruna, não como ovo. Então, ele é muito relativo. A gente não precisa do conteúdo de origem animal. Bru, mas e as proteínas, né? Sempre pergunto. E as proteínas? As proteínas estão nos grãos. Os alimentos de origem vegetal têm muita proteína também. Inclusive eu sou vegana, construí muita massa muscular sendo vegana. Tem até uma foto de um antes e depois aqui de meu quadríceps, construindo totalmente veganinho. Então, se vocês quiserem mais dicas sobre isso, eu fiz até um vídeo construindo massa muscular sem comer carne. Tem lá bem bonitinho. Mas os grãos têm muita proteína. A gente menospreza o feijão, a lentilha, a ervilha, comendo todos os dias. Feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Não tem erro para ganho de massa muscular. Existe, assim como tem whey protein para quem come e toma leite, existe proteína de soja, de arroz, de ervilha para quem não consome origem animal também, que também pode ser consumida. E o tofu, por exemplo, é uma coisa super proteica que dá para utilizar e não tem gosto de nada, então você pode temperar, fazer ele ficar delicioso e incluir em várias coisas ali. O tofu está para o vegano, assim como a ricota está para quem come leite, tá? Eles são bem parecidos, só são de origens diferentes. Mas o tofu é super proteico também, uma opção legal. E hoje em dia existem vários produtos super proteicos, inclusive vegetais, mas se encontra sim no reino normal, né, no reino de comida de verdade, nos grãos, nos cereais. Então o conjunto do grãos e cereais funciona super bem. As sementes, as castanhas, tudo isso tem muita proteína. Inclusive vários legumes têm muita proteína, então vale a pena utilizar. Por exemplo, quiabo, brócolis, dá para complementar bastante a tua alimentação com vegetais também. A única coisa que não tem no reino vegetal, mas também não tem no reino animal, tá? Já vou explicar pra vocês. É a B12. Por que quem come carne... Na verdade, a deficiência de B12, ela acontece em toda a população. Comendo carne ou não, tá? O que acontece? A B12, ela existe nas bactérias. Quando a gente era no tempo das cavernas, a gente comia as coisas sem lavar. Então, a gente comia as bactérias junto. E daí, quando comia essas bactérias, elas produziam a B12, a gente comia a B12 junto na sujeirinha das comidas. Então, assim, pega a batata, não lavava, né? Cozinhava, enfim, comia. Não sei como é que o homem das cavernas comia direito, mas eles comiam as coisas sem lavar, né? Então, eles comiam a bactéria junto e tinha a B12 lá junto. E hoje em dia, ninguém mais faz isso. Inclusive, os animais... Por que os animais têm B12? Porque eles comiam as coisas da terra também sem lavar. Porém, hoje em dia, os animais são de produção. Então, eles não comem as coisas da terra, né? Eles comem ração. Eles também não têm B12. Aí, eles fazem o quê? Colocam um suplemento na ração. A B12 que você acha que consome dos animais é da ração deles, que é suplementada. Então, é só você suplementar também. Tá tudo certo. Tomando suplemento de B12... não tem erro. E muitos dos alimentos de origem vegetal já têm a suplementação. Então, por exemplo, leite vegetal normalmente já tem suplementação. Proteína de soja às vezes tem suplementação. Às vezes aqueles hambúrguerzinhos veganos também tem suplementação. Então, às vezes nem precisa tomar por fora, né? Comendo os alimentos ali que são suplementados também já resolve. Mas então, respondido o primeiro mito, não precisamos de origem animal para viver. Pergunta número 2. Mito número 2, né? Pessoas magras têm que fazer algum tipo de dieta para conseguir engordar? Depende, mas provavelmente sim, tá? Quando a pessoa é magra, ela
e ela não consegue engordar, ela precisa comer mais do que ela gasta. Assim como quem é gordinho e quer emagrecer, precisa comer menos do que gasta. Em qualquer das duas questões, você tem que mudar a sua alimentação. Você precisa calcular ela? Não necessariamente. Se não quiser calcular, não precisa. Por exemplo, meus pacientes de emagrecimento eu não calculo. Eu pego a alimentação que eles têm e eu modifico ela para ficar com menos calorias automaticamente, porque eu já sei a alimentação base deles. Então eu consigo fazer com que eles consumam, sem precisar ficar contando calorias, consumam menos calorias. Assim como meus pacientes que querem engordar, eu pego a base deles e aumento. Mas você pode calcular também. Porém, a alimentação tem que ser modificada sim. Sem modificar a alimentação, não existe milagre, não vai engordar. Então, na verdade, sim, precisaria de uma dieta, sim, para ganho de peso. E existe, funciona, dá super certo, só que precisa ser feita. Esse foi a Pino Dalila, que perguntou. E agora a Vanessinha perguntou se tapioca engorda. Vamos lá, a tapioca é uma questão bem específica. Porque tapioca engorda. Outra pessoa perguntou sobre tapioca também. Quer ver? A Djoy perguntou, a bendita da tapioca, boa ou ruim? Vamos falar da tapioca, ela virou moda por quê? Porque as pessoas elas começaram a descobrir que algumas não têm uma tolerância muito boa ao glúten. Então elas começaram a consumir a tapioca porque é uma coisa sem glúten. E é uma coisa prática, você pega a farinhazinha, joga ali por cima, né? Ela fica uma panquequinha, você recheia, come, tá tudo certo, ela é levinha. Então pelo fato de ser leve, todo mundo associou o fato de ser, mais saudável, enfim, vamos comer tapioca. O que acontece com a tapioca? A tapioca tem um índice glicêmico bem alto, assim como farinha branca, assim como qualquer farinha branca. Mas a tapioca, inclusive, ela é até mais. O índice glicêmico da tapioca, se eu não me engano, ela tá parecida ou quase maior que o açúcar de mesa. Então, a velocidade que o teu corpo vai absorver esse açúcar é igual de um açúcar mesmo. Ou seja, se dependendo do recheio que você coloca nela, é tipo comer açúcar com açúcar. Então, não é tão legal assim. Comer uma tapioca com banana, por exemplo, a banana também é glicose, também é carboidrato. O corpo vai absorver assim e daí ele acaba tendo um índice glicêmico meio alto. Toda vez que o teu índice glicêmico fica alto, toda vez que o teu corpo recebe muita insulina, a insulina é um hormônio anabólico. Anabólico, ganho. Se você não tem estímulo para ganho de massa, pode ser que vire um ganho de gordura. Então, a gente não gosta que fique com um índice glicêmico muito alto direto no organismo, porque pode acabar fazendo com que ganhe gordura depois. Ou seja, a tapioca não seria 100% legal para você que quer uma perda de peso, e inclusive não sozinha e nem com um recheio doce. O ideal seria um recheio de ovo, por exemplo, daí o ovo vai segurar esse índice glicêmico. A tapioca sozinha ou com recheio doce não é tão legal. Mas, por exemplo, se colocar uma pasta de amendoim nela, pode ser doce, mas a pasta de amendoim tem gordura, tem proteína, segura esse índice glicêmico. Se for com um franguinho de recheio, se for com ovo de recheio, ele vai segurar um pouco esse índice glicêmico ali e não vai ser tão ruim. Mas o melhor de tudo ainda é a crepioca, que você vai colocar o ovo ali na massa ou colocar o ovo de recheio, que faz com que você segure esse índice glicêmico. Então ela não é que ela é ruim, mas ela tem que ser comida de maneira correta. Aí não tem problema. Próxima pergunta. A Stephanie Pinheiro perguntou, todo mundo precisa de pré-treino para melhor rendimento? Como é que funciona com pré-treino? O nosso corpo, ele tem reservas de glicogênio no músculo. Então, quando você vai começar a fazer exercício, ele vai começar a usar essas reservas de glicogênio. Quando o treino é bem pesado ou ele é muito longo, a gente acaba esgotando as reservas de glicogênio. Então, o músculo começa a ficar fadigado e você começa a perder esse desempenho. O que acontece? O nosso corpo, quando a gente faz exercício também, vai começar a usar a glicose sanguínea. Quando a glicose sanguínea começa a cair, ele começa a usar o glicogênio hepático também. Ou seja, para o corpo ele tem que fazer várias reações ao mesmo tempo para conseguir manter o seu exercício. Quando você faz exercício em jejum, como é que funciona? Ele vai usar o glicogênio hepático que você produziu, que você guardou da noite anterior. Então assim, você vai me perguntar, todo mundo precisa? Não. Mas ele pode ajudar bastante, porque quando as reservas começam a cair, começa a cair rendimento também. Se você está alimentado, o teu corpo vai recebendo essa glicose aos pouquinhos e ele vai começar a usar ela de energia. Então você vai ter uma continuação do rendimento, entende? Depende da intensidade e da durabilidade do seu treino. Se ele for muito longo, eu acredito que sim, todo mundo precisaria. Se ele não for um treino tão longo assim, treinar em jejum também dá, desde que você coma bem na noite anterior. Aí você monta as suas reservas na noite anterior e daí o teu corpo produz. Eu gosto de explicar para os pacientes que o teu pré-treino é tudo que você come entre um treino e outro.
Então, tudo que você comeu entre um treino e outro, você começa a guardar no glicogênio muscular, que daí você vai usar no próximo treino. A pergunta do Odilon foi: água com limão ajuda? A água com limão eu gosto de chamar ela... Ó, a próxima pergunta também é sobre isso. Cal Gabi perguntou: água com limão emagrece? Como é que funciona? A água com limão, ela é uma dose de saúde. O limão tem muita vitamina C, ele é super anti-inflamatório, ele é ótimo. Só que ele não vai ser... Se você vai dizer assim, ó, eu vou manter minha alimentação exatamente igual e daí eu vou tomar água com limão, vai mudar? Não. Não vai mudar nada. Agora, vou mudar minha alimentação e eu vou incluir água com limão, ele vai ser mais um fator anti-inflamatório, mais um fator de saúde ali, mais uma fonte de vitamina C e um fator psicológico importante. Quando você acorda e toma uma coisa saudável, você tende a continuar isso ao longo do dia. Quando você acorda e já toma um Nescau, aí você vai assim, já tomei Nescau, né? Agora continua. Aí você continua comendo não tão bem assim. Por isso que é legal que a gente comece o dia, porque ele ajuda a desinflamar. Quando o paciente está super inflamado e eu mudo a alimentação dele, eu coloco água com limão de manhã sim, porque ajuda a desinflamar logo cedo. E é legal que a gente acorde o nosso corpo com uma coisa bem saudável. Uma água com limão, um suco verde, um shot da imunidade com própolis, alguma coisa assim, funciona super bem. Então ela emagrece sozinha? Não, mas ela dá uma ajuda, ele dá um up? Sim, é um fator de saúde. A gente gosta de chamar de doses de saúde que a gente vai aumentando ao longo do dia. E a última pergunta, porque o vídeo tá super longo. Por que comer saudável, fazer exercício, musculação e whey, uma pessoa tá mal do intestino? Gases. Eu não entendi exatamente a pergunta dela, mas vamos lá. Foi a Nica Braz Oficial. Eu não sei se ela perguntou se isso faz com que o intestino fique mal, ou se causa... ou se a pessoa tá mal do intestino. Como é que funciona no intestino? O intestino funciona como a nossa absorção, né? Então, tudo acontece no intestino. Ele é tipo o nosso segundo cérebro. É muito importante que ele esteja saudável para ter a absorção correta. Então, quando a pessoa come saudável, eu tendo sempre a ajudar e a cuidar desse intestino, para que o intestino fique bem também, né? Não adianta a gente comer e fazer exercício e ficar super bem, e o intestino tá meio cagado ali, o negócio não funciona. Mas... quando você come muitas fibras, tende a dar um pouco de gases no começo. O intestino demora aí até uns 3 meses para se adaptar bem com uma alimentação nova. Então, se você mudou a alimentação faz pouco tempo, dá uma esperadinha ali, porque pode ser que depois você resolva e consiga melhorar esse aspecto intestinal também. E o whey pode dar gases, porque o whey é uma coisa do leite. O leite tende a ser um pouquinho difícil do corpo digerir, tá? Então, dá uma olhadinha se você não tem uma alergia à proteína do leite, intolerância à lactose, porque isso pode ser que o intestino não aceite muito bem o leite. Eu, por exemplo, agora, se eu comesse uma coisa com leite, porque faz muito tempo que eu não como, eu ia dar uma coisa bem ruim. Melhor não testar, porque eu não tô consumindo nada de leite, né? Tô com alimentação vegetariana estrita agora. Então eu te recomendo talvez trocar, em vez do whey, pra ser alguma outra coisa, uma proteína de carne, se você consome, uma proteína vegetal, para ver se teu intestino funciona melhor. Mas, se você mudou a alimentação faz pouco tempo, é porque o teu intestino não está acostumado. As bactérias, elas funcionam com o teu tipo de alimentação. Então, por exemplo, eu quando parei de comer carne, comecei a comer muito mais vegetais, muito mais grãos, muito mais coisas mais saudáveis ainda, meu intestino ficou bem louco. Eu ia no banheiro tipo 7, 8 vezes ao dia, tinha muitos gases, mas foi os 3 primeiros meses. Depois ele arrumou super certinho. Hoje o meu intestino é super saudável, funciona bem direitinho, não tem um problema nenhum. Mas a mudança de alimentação pode causar gases sim, principalmente quando a gente aumenta muito a fibra. O vídeo ficou enorme. Se precisar, eu vou dividir em 2 partes, eu acho. Espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de dar um like, se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram e continuar acompanhando por aqui. Comenta o que você quer saber aqui nesse canal. Um super beijo, até a próxima. Tchau!